localizada no extremo oeste do Ceará e a 396 quilômetros da capital, Barroquinha é um município de baixo IDH com cerca de 15 mil habitantes. É neste município que, em 2017, uma reforma promovida por lei estadual rebaixou a comarca para uma vinculada, tornando-a subordinada ao município vizinho, Chaval. A mudança transformou de forma profunda a vida de seus moradores. É em Barroquinha que se inicia a série de reportagens Justiça para Quem? Na realidade, a proposta, de vinculação das comarcas, ela foi uma proposta que já veio pronta, já veio pronta e acabada da Assembleia, E nós ainda tentamos aqui, através de audiências públicas, inclusive uma convocada pelo Dr. Antônio Washington, que era o juiz, que respondia por nossa comarca na época, justamente para discutir os efeitos, os impactos, e nós fizemos uma audiência pública para que a gente tentasse, no último momento, alterar alguns termos dessa vinculação, mas que infelizmente, apesar da demonstração de que Barroquinha era uma comarca que possuía uma movimentação processual muito maior que Chaval e muito maior do que algumas comarcas que não foram vinculadas, essa nossa tentativa ela não resultou muito frutífera, tanto que hoje nós estamos vinculados a Chaval e estamos começando a sentir os efeitos dessa vinculação. Houve informações no campo de ofício, mas nada detalhe de alguma comissão do tribunal que viesse explicitar isso aí. Mas no campo do Diário da Justiça, veio o esboço através de um diário, mas o contato com servidores ou de alguma comissão, o contato pessoal, não houve. Foi bastante doloroso, eu posso utilizar esse termo para todos os nossos prefeitos. A Prece fez uma mobilização para todos os prefeitos que iriam forçosamente passar por esse processo. Nós tivemos uma reunião técnica na Prece com os representantes da Justiça que defendiam esse projeto e que esse projeto já faz bastante tempo e que ele tem um cunho do ponto de vista da economia e da flexibilização, otimização dos serviços, mas que a gente sabe que tem mais por uma questão mesmo de enxugar a máquina. E esse enxugar a máquina para a justiça como um todo pode não ser tão danoso quanto é para todos os nossos municípios, que está lá na ponta atendendo todos os munícipes, e os prejuízos nós podemos ver às claras, eles são visíveis para nós que estamos à frente da gestão, mas pelos populares, principalmente que reclamam por essa conjugação, podemos assim dizer. Bom, na realidade, esse processo das comarcas, ele acontece com a seguinte característica, a redução propriamente, eles reduzem, visando, segundo a ótica do tribunal, economia, principalmente economia. Mas ele segue uma ótica também que até o Banco Mundial ele fala, nessa questão de estado menor, de reduzir, o tamanho, das estruturas estatais. Então, populações que iam se deslocar só do distrito para a cidade, elas vão ter que se deslocar de um município para outro. Então, a questão financeira da população, o acesso, ela está comprometido. O princípio básico é exatamente o direito que o homem tem à justiça, de acessar. É por causa que eu e meu menino, nós sofremos muito de vista. Aí eu procurei uma ótica para me fazer exame de vista, aí levei, pedi até o Rony, não queria me dar o número do processo, ele disse, pode, eu consegui para ti, eu tô com em mão. Aí eu levei a ótica não autorizou. Aí eu tô sofrendo muita dor de cabeça, tô sentindo muita tontura devido ao meu nome que tá sujo. Pra mim, na outra audiência, no outro processo, eu não tenho o que dizer. Por causa que pra mim tudo foi mais rápido.
Até o pessoal mesmo se admirar, que foi muito rápido no processo que foi resolvido. Como a audiência, como foi resolvido também a situação. Porque quando eu ia no centro, eu passava por lá. Francisco, aí como é que tá meu processo? Cláudio, tá bem, te preocupa não, que tá mais melhor. Aí quando era aqui, a gente corria mais atrás, para sair mais rápido, de que lá em Chaval, por causa que pra gente ir pro Chaval, a gente tem despesa, né, e a gente tá numa situação e não tá podendo pagar assim muito assim pra gente ir lá. E eu também não conheço muita gente lá. Aí não tem como eu correr atrás lá, pra ser mais rápido. Mas sendo aqui, aí se transformar mais fácil pra nós. Minha mãe tentou se separar há muito tempo, tipo, há mais ou menos 5 anos. Ela e meu pai decidiram se separar. E até hoje ela não recebeu exatamente a separação. O pai não apareceu em nenhuma audiência. Talvez por não querer resolver ou não sei. Mas, tipo, isso decorreu de... Teve que acontecer marcar várias audiências e nunca ia pra frente. Tipo, ficava só lá. Audiência não compareceu, encerrou. Audiência não compareceu, encerrou. Isso não se resolveu. Foi acumulando e isso levou 5 anos. Então, tipo, pra testemunhar, pra fazer outras coisas que a gente precisou durante esse processo, tudo a gente tinha que recorrer a Chaval. Entendeu? Tipo, nada a gente podia fazer aqui. E ainda tem a questão de, tipo, a gente não saber onde exatamente vai ser a audiência. Tipo, hoje ia ter uma audiência e até 1 hora da tarde a gente não sabia onde ia ser ao certo. Se ia ser em Camocim, em Barroquinha, em Chaval. E isso é muito chato pra gente ter que se deslocar pra ir. É muito complicado. Fica uma pessoa na comarca de Barroquinha, aí só bota a gente pra marchar. Vai para Chaval, aí você tem que retornar, voltar para entrar em Chaval, para poder depois ter um atendimento. Então essa vinculação vem num período que não tínhamos juiz titular e você dobra o número de processos, então vira um caos para o jurisdicionado, que já não viu o seu processo andar quando tinha 2.000 processos, em torno de 2.000 à época. Então hoje você tem beirando 4.000, então o juiz ainda respondendo, tá entendendo? O juiz passa 15 dias ou 1 semana sem vir, então não tem como a gente dar uma efetividade, uma satisfação para o jurisdicionado, né? A população, acho que nem vai ao fórum, né? Porque lá mal faz um protocolo, só funciona dia de audiências, certo? E teve 2 julgamentos que era para ter acontecido em agosto e por falta de ar-condicionado essas 2 sessões foram canceladas, né? Então a população também lá vive esse dilema, certo? Porque vai ter que se deslocar, perder um dia de trabalho e muitos estão se socorrendo com os advogados contratados pelo município de Barroquinha para poder acessar a justiça, porque geograficamente, financeiramente ficou complicado a população carente se deslocar até Chaval. E essa vinculação, como ela era tida pelo tribunal com bons olhos, ele acredita que está havendo celeridade processual, os julgamentos estão ocorrendo de forma normal, célere e satisfativa à população, e isso não está ocorrendo na prática. Então, o jurisdicionado do interior está tendo sim inúmeros prejuízos com a vinculação das comarcas, principalmente pela dificuldade do acesso, ou pelo fato de se locomover até a outra cidade para buscar o acesso à justiça. Você não tem como consultar um processo na comarca vinculada, porque não tem computadores. O funcionário não pode te dar o extrato da consulta, não pode te dar certidão, porque o computador não funciona, porque não tem manutenção. Os ar-condicionados, como foram vistos aqui, estão desinstalados nos cantos do prédio, cadeiras e sujeira para um lado e outro. Essa é a situação da comarca vinculada.
tribunal ainda não se deu por satisfeito em concluir esse processo. Para eles, quanto menor a estrutura, melhor. Aí, para isso, os argumentos são de que vai implantar novas tecnologias, vai virtualizar, enfim. O que a gente entende é que, no fundo, nós vamos ter menos gente entrando pela via do concurso público, porque extingue o tamanho, vamos ter menos comarca, portanto, vamos ter menos acesso. A prestação jurisdicional, né, ela é indispensável a qualquer sociedade que se julgue democrática, que se julgue realmente protetora dos direitos e garantias fundamentais. E que a celeridade processual, o acesso à justiça, que são direitos garantidos pela Constituição, eles precisam ser preservados de uma sobremaneira ímpar na nossa sociedade. Eu acho que o que o tribunal poderia fazer, primeiro, era revisar a necessidade dele de servidor. A necessidade de servidor do Tribunal de Justiça do Ceará, ela é latente, não há o que se discutir. O último concurso para técnico, nós tivemos aí 8 vagas e 200 e tantos cadastros de reserva, que eu acho incompatível com a real necessidade. Se você for ver, eu não vou nem longe, eu vou em Camusim e Barroquinha. A necessidade de 8 técnicos judiciários, ela é só dessas duas comarcas. Por quê? Porque eu tenho pessoas do Serviço Público Municipal fazendo, às vezes, tá certo, de servidores públicos que deveriam ser efetivos do Tribunal de Justiça. O fato do Poder Judiciário se instalar em uma cidade é uma medida de representatividade do ponto de vista humanitário, social e principalmente moral. No interior, nós temos a justiça como uma referência, e quando se tira essa referência, aquele sertanejo, aquele homem do interior, o homem do campo que confia na justiça, que toda vez que ele é lesado, ele diz que vai procurar os seus direitos, vai acessar a justiça, ele perde a identificação com aquele poder. Na realidade, esse processo está em pleno andamento, certo? Ele vai, no futuro, existe em andamento aí a questão da promoção de comarcas, que é a subida de algumas comarcas de inicial para intermediária e da intermediária para a final. Isso vai ter como consequência um gasto com a promoção de juízes, né? Com auxílio mudança para juízes, né? Que hoje, para ter uma ideia, o auxílio mudança é em torno de R$28 mil, e aí tem os percentuais a mais. E nós vamos ter um problema, por exemplo, de lá embaixo, na entrância inicial, ter a possibilidade de decisão, ou extinguir a comarca, ou realmente botar juiz para ir para a estrutura, onde for promovido. Por enquanto a gente não tem ainda, até o momento do projeto que está na Assembleia, essa situação concluída. Mas assim, em breve nós vamos ver que a decorrência desse processo pode ser também a extinção de cargos, né? Número de cargos, porque se ficarem poucas comarcas, menos cargos são necessários. E aí, assim, esse tamanho quem está dizendo é o tribunal. Uma das consequências é também essa questão da extinção dos cargos, que no final a gente faz a seguinte pergunta: se extinguirem cargos, essa economia, para que quem vai ganhar com isso? O povo ganha com isso, com essa economia? O que é aparentemente economia é positivo realmente para a população? A reportagem Justiça para Quem agora vai seguir para outras regiões do Ceará, onde existem comarcas vinculadas, criadas ou não pela Lei Estadual 16.397/2017, e apurar denúncias sobre a dificuldade de acesso à justiça.